Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor nos envolva nesta manhã e que nós possamos juntos vibrarmos intensamente para o equilíbrio espiritual de cada um de nós, rogando a Jesus, aos bons espíritos, que eles possam nos auxiliar, a fim de que o Evangelho seja um bálsamo restaurador para todos nós. Nós vamos ler hoje o item 24, instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontra lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarne, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Amado Jesus, que nessa manhã gloriosa nossos pensamentos possam se unir, vibrando alegria, esperança e confiança em todos os ensinamentos que o Senhor tem nos trazido. Mestre de amor e bondade, nós te suplicamos que nos dê força e coragem para vencer a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, sê conosco, Mestre, auxilia-nos a mudar o olhar para a vida, para a oportunidade, para o tempo que o Senhor nos destinou. Que Deus, na sua infinita misericórdia, olhe por todos os nossos irmãos em humanidade, para que nós possamos vibrar, para que esses irmãos possam compreender o valor da fraternidade universal. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, é uma lição
extremamente importante para todos nós refletirmos quais os limites da encarnação. É uma pergunta que os Espíritos nos trazem e que compete a cada um de nós respondermos. O que a doutrina espírita tem feito conosco para nos libertar? Se a doutrina espírita não conseguiu ainda nos libertar dos sentimentos doentes, dos preconceitos que guardamos, dos atavismos que estão em nós, consequentemente, teremos muitas outras reencarnações. Por quê? Porque é preciso que cada oportunidade reencarnatória o espírito se liberte. Aquilo que Jesus disse aos discípulos: tira o pó da sandália e prossegue. Muitas vezes nós esquecemos que o espírito, para reencarnar, ele tem também que olhar a questão do perispírito. Na dependência do perispírito, de como está a fluidez energética desse corpo espiritual, é que nós podemos perceber como são os nossos sentimentos. Porque o que alimenta o pensamento, o que alimenta o perispírito é o pensamento e os sentimentos. Se os nossos pensamentos ainda são densos, grosseiros, consequentemente, o nosso corpo perispiritual também tem a mesma característica. Por isso, nós precisamos de analisar profundamente, porque o sentimento é uma força que o espírito tem. E essa força, ela precisa ser uma força de expansão do espírito. E nós vamos ver que quanto mais modificamos o nosso pensamento, nosso sentimento, nós vamos purificando, ou seja, vamos limpando, saneando as energias mórbidas que ainda ficam conosco e os pensamentos ensombrados pelo orgulho, pela vaidade. E nós gostaríamos então de dizer que é muito relativo essa questão do limite da encarnação. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós temos a noção da grandeza de Deus, de toda a nossa criação, valorizando os ensinamentos de Jesus e tendo uma longevidade maior. Então, nós diminuímos a necessidade dessa reencarnação. E é por isso que nós vamos ver um grau mais elevado e diáfano. O perispírito é quase fluídico. Nesse estado, ele vai desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. O espírito, quanto mais elevado, mais grandioso é a sua iluminação. E o perispírito, consequentemente, vai acompanhar essa grandiosidade. Porque o perispírito é o corpo intermediário. Então, o próprio perispírito ele passa por transformações sucessivas em cada existência, em cada momento que eu mudo o olhar para a vida. É isso que nós falamos outro dia, o nascer de novo. O nascimento da esperança, da fé dentro de nós, faz com que a gente elimine muitas situações mórbidas que estão nos aprisionando. Então, quanto mais o perispírito se tornar mais diáfano, ou mais puro, mais etéreo, aí nós vamos ver que nós vamos alcançando outras esferas. Por que nós temos visto tanto sofrimento? Por que nós estamos vivendo momentos de guerra? Por que nós ainda não compreendemos a força do amor, do perdão? Por que tanta ambição? O planeta Terra nos foi dado como morada, ele não nos pertence. Ninguém é dono de propriedades, de terras, de continente, nós somos usufrutuários divinos que aqui estamos para melhorar. E por que não conseguimos amar, respeitar cada um dos nossos irmãos
alimentando cada vez mais uma ambição de discórdia, de egoísmo. Ainda ouvimos quantas vezes falando que foi um sucesso, tal passo que a guerra, as discórdias foram colocadas. Por aí nós vamos percebendo o nível de espíritos que estão reencarnados na Terra, nesse período de transição, em que muitos de nós desejamos e aspiramos um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração só vai acontecer na nossa intimidade. Quando eu passo a conhecer o valor do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, quando eu vou procurando alinhar a minha postura com essas lições divinas que o Cristo tem nos trazido. Meus caros amigos, é preciso aprender a amar para que a gente possa ter a chance de, mesmo que vamos desencarnar agora, nesse período dessa reencarnação, mas nós teremos oportunidade de levar novos conteúdos conosco, modificando a nossa energia mental, nossos sentimentos, nosso perispírito, essa vestimenta que não pode ser mais grosseira. À medida que nós vamos modificando os nossos sentimentos e alinhando os nossos pensamentos com as leis divinas, nós estamos dando outro brilho no nosso perispírito. Consequentemente, não teremos as doenças, as dores que estamos passando por hoje. A fraternidade é um processo divino que há de acontecer. E no processo de regenerador, a dor, ela não tem mais a conotação como tem hoje, como uma oportunidade de educar, de nos elevar, de nos aproximar mais de Deus. Então, nós estamos num momento muito importante, muito importante para todos nós. E nós precisamos, neste momento, trabalhar com o nosso pensamento no estado de desprendimento. É preciso que a gente aprenda a desprender de tudo que é do mundo, porque nós não somos do mundo. Aqui estamos para vivenciar experiências no campo dos sentimentos, para que nós possamos vivenciar sentimentos para cumprir com as leis. Nós não podemos mais ficarmos no âmbito do ódio, da mágoa, do rancor, dessas vibrações que só nos atrapalham, nos adoece. E o que é adoecer? Adoece os núcleos energéticos, os centros de força que compõem o nosso perispírito. É preciso, então, que a gente possa mudar o nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista material, nós vamos entendendo que a Terra é uma morada que para muitos nós aqui vamos ficar e podemos fazer dela do jeito que a gente quiser. Mas nós estamos limitando este pensamento porque estamos vivendo em mundos ainda de muita dor, de muitas provas, de muita expiação. Meus queridos companheiros, vamos refletir quantas vezes caímos no arrependimento, no remorso, mas é preciso que a gente possa entender que todas as vezes que nós vamos pensar em Jesus, nós precisamos de processar na nossa vontade o desejo também de avançar. Não é só pedir, é mover forças, é ativar a vontade para que a gente possa melhorar. Por isso nós não temos noção qual é o limite da nossa reencarnação, na dependência das conquistas do espírito. Quanto mais grosseiro for o meu campo mental, consequentemente o meu perispírito, maior é o número de reencarnar. Então, nós vamos observando que depende única e exclusivamente do nosso espírito libertar dessa matéria que nos envolve e que nós possamos trabalhar com os nossos pensamentos e o nosso sentimento para purificar o vaso do coração. Quando
o Espírito de verdade nos disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Por quê? Porque o amor é lei de amor, de justiça e de caridade. E qual que é o segundo mandamento? Conhecimento. Conhecimento de todas as ciências, intelectual? Não. Conhecimento da verdade. O conhecimento que toca o espírito. O conhecimento que o Evangelho nos traz como premissa maior da nossa libertação. Por quê? Porque o conhecimento intelectual, ele não transforma os sentimentos e não ativa a razão como um filtro, como uma faculdade. Nós queremos ser racionais e não termos nas nossas decisões sentimentos nobres. Então, para este espírito, ele vai reencarnar muitas vezes, que nós não sabemos o limite. Mas se nós melhorarmos, se nós avançarmos, se nós não abjurarmos Jesus na hora dos testemunhos mais sublimes, nós estamos caminhando. E aí nós vamos ter uma longevidade, outros sentimentos, o ambiente espiritual nosso se torna mais leve e nós vamos seguindo os passos de Jesus. Quando Jesus nos fez o convite, segue-me, é para seguir os passos que ele nos ensinou. Os passos do amor, do perdão, reconciliação, da caridade, para que nós possamos respeitar a dor do meu irmão. Assim, portanto, meus queridos companheiros, eu espero que todos nós possamos compreender a grandiosidade de uma reencarnação. Todos nós já temos alguns talentos. Se você trouxe o talento da saúde, aproveite, amplie o seu trabalho, estenda as mãos àqueles que necessitam, multiplique a paciência, porque a saúde é um talento que nós adquirimos. E se nós hoje temos uma saúde saudável, é porque nós já conseguimos melhorar os sentimentos doentes em função de servir Jesus auxiliando o nosso próximo. Se nós olharmos para o talento da oportunidade, nós vamos trabalhar muito para redimir os nossos erros, nossos desalinhamentos com as leis. Tudo isso faz parte da nossa evolução. E aí é que nós, quando chegarmos na erraticidade, é que nós vamos saber se nós estamos mais livres, se fomos mais esclarecidos, e conforme estamos, mais ou menos desmaterializados. Isso é uma mensagem extremamente importante de Santo Agostinho, São Luís, de Paris, 1859, que eu os convido a, na sua intimidade, faça uma leitura íntima do seu ser, diante da proposta de nosso irmão São Luís. Agradecemos a Jesus por tudo o que ele tem nos dado, especialmente por conhecermos a doutrina espírita e ela ter nos ensinado como amar. Nós, nesta hora, recolhidos em vibrações de gratidão, pedimos a esta falange de espíritos, a esta pleide de irmãos queridos, para que eles possam nos auxiliar com passe. Jesus, que sejamos beneficiados com as novas energias que transformam e renovam tanto as energias mentais quanto as energias de nossa memória. Ajude-nos, Jesus, a seguirmos uma linha vertical até Deus, para que nós não venhamos a fugir dos propósitos divinos que nos trouxeram nesta reencarnação. Que a nossa água seja fluidificada,
e que a paz augusta dos benfeitores estejam conosco. Mestre, que as nossas preces e as nossas vibrações se estendam a todos que se encontram enfermos nos seus lares. Que a doce paz de Jesus possa olhar por todos aqueles que se encontram acamados, aqueles que se encontram enfermos, os nossos familiares queridos, que Jesus possa olhar por todos e que a paz se estabeleça na consciência dos nossos irmãos. Recebam, amigos, a vibração, o carinho do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípides esteja com todos nós. Que assim seja.